Muitos caras sempre me perguntam que tipo de mulher ideal devo namorar e onde posso encontrar uma. Bem, neste vídeo acredito que tenho uma resposta. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Então, sem mais delongas, vamos começar. Assim como no gráfico dos homens, tem dois eixos. O eixo X é o mesmo, é a escala de classificação de 1 a 10 para a aparência. Não precisa de muita explicação aqui, porque todos deveriam saber o que significa as várias classificações até agora. Mesmo se você é um seguidor ávido do meu canal, é bem provável que ainda tenha ouvido caras falando sobre classificar a aparência das mulheres em uma escala de 1 a 10 na sua vida cotidiana. Então, esse é o eixo X. Enquanto ao eixo Y, isso é diferentemente dos homens, e requer um pouco mais de explicação. Eu rotulei como pureza. Na minha opinião, isso engloba uma variedade de fatores com alguns dos principais pontos, sendo ter um baixo número de parceiros, nunca ter traído em relacionamentos anteriores, não ter históricos de uso de substâncias ilícitas, não ser preguiçosas, não ser mimada, não ter filhos, não ter vaidades em mídias sociais, não fazer postagens provocativas nas mídias sociais, ser financeiramente independente, ter um bom relacionamento com os pais. E finalmente 11. A maioria desses fatores também levará em conta a idade dela. Por exemplo, acho que a maioria concordaria que é mais preocupante se uma mulher de 18 anos tiver um histórico de 10 parceiros do que uma mulher de 25 anos ter um histórico de 15. Então, tudo isso se enquadra na categoria de pureza. E eu acredito que deixar de atender a apenas um ou dois desses pontos pode automaticamente significar que uma mulher recebe uma classificação de pureza de -5. Ou que muitas pessoas se refiram como red flag. Vou começar dividindo o gráfico entre duas categorias diferentes, onde existem 4 zonas distintas. A primeira linha a ser desenhada vai direto pelo meio e divide esse gráfico em 2. À esquerda estão as mulheres abaixo de 5, a sub-5 em atratividade, e à direita são as mulheres acima de 5. O propósito dessa linha é criar uma distinção importante entre os homens que acham ou não fisicamente a mina atraente. Claro, como alguns de vocês podem estar pensando agora, é possível que alguns caras achem mulheres à esquerda dessa linha como pouco atraente, e é por isso que em vários experimentos do Tinder no YouTube, quando as pessoas criam perfis falsos de mulheres pouco atraentes, ainda conseguem centenas de matches, e dezenas de caras oferecendo encontros. No entanto, essa linha de divisão ainda é importante, porque na minha opinião, é óbvio que os caras que se aproximam dessas mulheres aqui do lado estão agindo puramente por desespero. Neste ponto, mesmo que o cara seja muito pouco atraente, ele próprio é exatamente improvável que ele se aproxime dessas mulheres com seriedade e desejo de levar a coisa adiante. Ele só quer diversão. Simplificando, acho que o fator distinto que essa linha cria é que a maioria dos caras não vai querer ser visto em público com alguém que está desse lado da linha. A linha seguinte do gráfico, no entanto, tem mais uma linha neste lado, dividindo esta seção novamente em duas. O propósito dessa linha é explicar o ponto que mencionei há 1 minuto, onde os caras desesperados mandam mensagem para as mulheres pouco atraentes no Tinder. Eu não estava 100% certo de onde desenhar isso, mas minha suposição é que caia em algum lugar entre a marca de 3 a 4. De qualquer forma, isso cria nossas duas primeiras zonas. A zona 1 à esquerda é a que os caras podem dizer nunca na vida, mantendo as coisas respeitosas. Enquanto isso, para a segunda categoria, é na zona que pode ser chamada uma vez e nunca mais. Primeiro, mergulhando um pouco mais na zona, diria que é lamentável para as mulheres aqui, já que elas não conseguem despertar emoções positivas nos caras ou sentimentos de atração física. Isso pode ser chamado de zona fantasma para as mulheres. Eu sei que alguns membros da minha audiência podem contestar a existência dessa categoria, mas tenho certeza de que quase todo cara pode concordar que conhece alguma mulher por aí que não desejariam nem se fosse pagos. No entanto, com isso dito, não vou negar que a população desta categoria é pequena, menos de 2%, digamos. Em contraste, olhando para a zona adjacente, diria que isso compõe aproximadamente 20% da população. E um ponto interessante para esta zona é que é discutível que as mulheres aqui realmente estejam pior do que as mulheres da zona 1. Para as mulheres nesta categoria, elas podem ser consideradas apenas atraentes, o suficiente para ter cara oferecendo para ir até elas em aplicativos de namoro. Mas além dessas duas coisas aqui, é onde o caminho termina. Mulheres que caem nessa categoria quase nunca terão um homem que seja 5 ou mais, que seja enorme ou acima da média, oferecendo qualquer forma de compromisso, seja de curto ou longo prazo. E se um homem decidir ficar com uma mulher aqui por uma noite, ele fará o possível para negar aos amigos.
vai varrer isso para debaixo do tapete e basicamente fingir que nunca aconteceu. Alguns outros acontecimentos comuns são os homens desfazendo o match ou bloqueando assim que estiver caminho de sair. O homem sentindo imediatamente um senso de arrependimento e repulsa. Depois, como mencionamos antes, o homem evitando as possibilidades de ser visto em público com ela, a todo custo. Então é isso para as duas primeiras categorias. Se você gostou da primeira parte, não se esqueça que é um bom momento para clicar no botão de curtir e deixar seus pensamentos abaixo, que isso ajuda o algoritmo do YouTube. Agora continuando para o lado direito do gráfico, assim como a esquerda, há mais uma linha a ser desenhada no gráfico, que é a linha aqui, com uma leve inclinação para baixo, indo de cerca de 7 de pureza para 5. Isso forma as duas seções finais. A de cima é material para relacionamento, o que significa que os caras felizmente namorariam a longo prazo e dariam livremente seu compromisso. Em seguida, a categoria abaixo é o namoro de curto prazo, ou amigos com benefícios. Começando com curto prazo, essa categoria abrange uma área bastante grande e indica um grupo de mulheres que os caras realmente acham fisicamente atraentes. Atraentes o suficiente para namorar, mas devido à falta das certas qualidades, como as que mencionei antes, a maioria dos homens é cauteloso e hesitante em se comprometer a longo prazo com elas. Agora alguns de vocês podem estar pensando qual é o propósito da inclinação. Porque quanto mais atraente a garota, menos pureza ela precisa ter para ser vista como digna e de compromisso. Bem, a razão é porque a maioria dos caras vai dar um pouco de margem para as mulheres que são altamente atraentes. O efeito Halo está parcialmente em jogo aqui, que é quando a pessoa associa inconscientemente qualidades positivas a pessoas bonitas e qualidades negativas a pessoas pouco atraentes. No entanto, também acredito que há algum pensamento racional acontecendo também. Se eu pessoalmente fosse namorar uma mulher com uma atratividade média, para vê-la como alguém para longo prazo, eu gostaria de ver que ela tem muitas outras qualidades e valores também. Enquanto isso, se uma mulher é extremamente atraente, desde que ela esteja na média ou em outras áreas, eu ainda a veria como digna de namorar. Alguns inscritos podem chamar isso de Blue Pill, ou que eu quero ser o beta provedor, porque estou dando tratamento especial para as mulheres mais atraentes. Mas acho que é apenas um caso da natureza humana. Ninguém está negando que os homens se importam com a aparência e prefeririam namorar uma mulher mais atraente, mesmo que isso leve a um desequilíbrio de poder. Como já falei em vídeos anteriores, vou colocar desta forma: se você tivesse que escolher namorar uma mulher nota 5 ou uma nota 7, elas estivessem exatamente no mesmo nível de pureza, os caras escolheriam uma mulher nota 7 todas as vezes. Outro ponto para explicar que a linha é desenhada dessa forma é porque, observe como nenhuma parte da seção de relacionamento de longo prazo cai abaixo de 5 em termos de pureza. Caras, vocês precisam entender isso. Não importa o quão atraente uma mulher seja. Se ela estiver abaixo de 5 em termos de pureza, você não pode entrar em um relacionamento de longo prazo com ela. Sempre dá errado, porque digamos que ela tenha atraído parceiros anteriores. Quem garante que ela não fará exatamente a mesma coisa com você? Quando os caras escolhem namorar uma mulher porque elas são atraentes, ao mesmo tempo que ignoram completamente bandeiras vermelhas, claras e óbvias, essa é uma das formas mais puras de ser um beta provedor, um manginão. É por isso que a linha de corte é tão importante, e mostra que você nunca deve comprometer o que você sabe que não é aceitável apenas porque a mulher é atraente. Antes de passarmos para distribuições dispersas desse gráfico, mais 2 pontos rápidos. Primeiro, note como uma mulher abaixo de 5 em atratividade, uma sub 5, sua pureza literalmente não significa nada em termos de mudar sua vida amorosa. É por isso que você vê tantas mulheres pouco atraentes que são promíscuas, porque elas não estão procurando um cara inteligente que esteja ciente dos riscos de se comprometer com ela. Ao invés disso, ela está saindo com o máximo de caras possível, sabendo que a maioria deles vai fugir, e ela está contando com um trouxa que ignora todos os erros dela que cometeu no passado e se ilude achando que teve sorte de estar em um relacionamento com ela. O segundo ponto é que é o oposto do primeiro. Observe como a pureza de uma mulher acima de 5 em atratividade realmente pode fazer muita diferença em termos de sua capacidade de conseguir um relacionamento que deseja. Muitas vezes ouço mulheres reclamando dizendo que os caras só se importam com a aparência dela. Mas sejamos honestos, nos dias de hoje é a pureza que é mais rara e, portanto, mais valorizada pelos caras no mercado de namoro. Atualmente, mulheres atraentes são por toda parte, e eu as vejo o tempo todo. Por outro lado, quantas mulheres por aí de bons valores para construir relacionamento? Minha resposta é que não são muitas. É por isso, para a última parte do vídeo, vou mostrar aonde eu acredito que a maioria das mulheres se encaixa no gráfico. Ou seja, onde eu acredito que as concentrações mais altas estão em ambas as escalas. Eu acho que se parece mais ou menos com isso. Em termos de atratividade, a maioria das mulheres está na média.
o que implica que há mais 5, 6 e 7 em comparações com 8 e 9, ou 2 e 3. Na verdade, eu acho que a mulher média está mais perto de 6 do que um 5, então eu inclino ligeiramente a média para a direita. Essa é a minha experiência na verdade. Praticamente as únicas mulheres que vejo no dia a dia abaixo de 5 estão apenas acima do peso e não muito mais. Eu acredito que é muito improvável uma mulher que seja jovem, em boa forma e tenha uma maquiagem decente ser classificada como sub-5. Agora olhando para a pureza, infelizmente acho que isso tem piorado mais recentemente, o que está nos níveis mais altos em comparação com qualquer geração anterior. Além disso, mulheres que estão mais acima do gráfico, as mulheres que são mais desejáveis para relacionamentos de longo prazo, muitas delas já estão em relacionamentos estáveis. Então, quando você olhar para o mercado de namoro disponível, eu diria que a situação parece ainda menos ideal. Portanto, até agora, o que está tornando cada vez mais para o futuro, acho que as opções no mercado de namoro serão cada vez mais escassas. Enfim, esses são todos os pontos do vídeo. Se você gostou de assistir, certifique-se de clicar no botão curtir e deixar comentários. Isso ajuda muito no algoritmo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.